Olá! Você sabe por que alguns recursos apresentados no Detran conseguem êxito e outros não? Qual é o segredo? Se você quer reverter qualquer penalidade, seja ela multa, suspensão ou cassação da CNH, eu recomendo seguir os seguintes passos: analisar o processo, verificar se é possível reverter a penalidade. Se for possível reverter, utilizar os argumentos adequados, explorar o direito de trânsito, direito administrativo e direito constitucional. Sem esses pré-requisitos, é praticamente impossível cancelar ou anular uma penalidade. Nesse vídeo, eu analiso uma defesa elaborada por um advogado que não seguiu os passos recomendados e a defesa foi recusada pelo Detran. Quer saber quais erros foram cometidos? Vem comigo. O condutor foi abordado em uma blitz da lei seca. E segundo o agente de trânsito, ele recusou o teste do etilômetro, o popular bafômetro. Conforme o artigo 277 do Código de Trânsito, o agente autuador pode verificar se o condutor está sob efeito de álcool, através do termo de constatação de embriaguez. Se estiver, o infrator é autuado pelo artigo 165 do Código de Trânsito, que é dirigir sob a influência de álcool, que prevê multa e suspensão da CNH por 12 meses. Temos aqui o auto de infração, lavrado pelo agente de trânsito, e o termo de constatação de embriaguez, com os sinais que indicam alteração da capacidade psicomotora do condutor. Diante dos fatos, o Detran instaurou o processo para suspender a CNH do condutor e concedeu prazo para apresentar defesa nesta notificação. O advogado inicia sua defesa alegando que o condutor não cometeu a infração e não estava dirigindo embriagado. Em seguida, ele afirma que seu cliente não disse ao agente de trânsito que havia ingerido bebida alcoólica no horário mencionado no termo de constatação e que dirigiu o veículo em baixa velocidade sem apresentar riscos ao trânsito e que todos utilizavam o cinto de segurança. Primeiro erro: alegar, jurar, chorar, garantir que o condutor não cometeu infração é o argumento mais utilizado e é o mais recusado pelos julgadores. O fato do condutor dirigir em baixa velocidade não tem a menor importância para o caso em questão. O correto é alegar e provar. Se não tem como provar, não tem por que alegar. Por mais que você tenha toda a razão do mundo, são argumentos nulos, sem eficácia. O agente de trânsito tem a presunção da veracidade e da legalidade. Ou seja, a princípio, tudo o que ele diz é verdade e é legal. Já o condutor não goza dessa prerrogativa. Ele tem que provar. Não basta alegar. Afirma ainda o advogado que seu cliente não foi submetido a nenhum teste que comprove a embriaguez, e que foi solicitado ao agente de trânsito os exames previstos na legislação para evitar a punição, e que tal solicitação foi recusada de maneira arbitrária. E cita parte do artigo 277 do Código de Trânsito, que impõe quais exames ou perícias devam ser realizadas para comprovar que o condutor estava embriagado. Segundo erro: o advogado alega que o condutor solicitou teste ou perícias para evitar a punição. Porém, o agente alega que houve recusa do condutor ao teste do etilômetro. Neste caso, já vimos por que o agente de trânsito leva melhor, né? O que deveria ser questionado? Não consta no auto de infração a identificação do etilômetro, o número de série e modelo. Para caracterizar recusa ao teste, o agente de trânsito tem que comprovar que estava de posse do equipamento aferidor, e não houve essa comprovação.
esse simples questionamento poderia mudar o resultado do julgamento. Quanto ao condutor não ter sido submetido a exame previsto no artigo 277, houve equívoco do advogado. A legislação elenca quais exames pode ser submetido o condutor para certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Porém, não afirma que somente esses exames podem atestar o estado de embriaguez do condutor. Vamos ver o artigo 277? O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar a influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Parágrafo 2º. A infração prevista no artigo 165 deste Código poderá ser caracterizada pelo agente de trânsito mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou tupor apresentado pelo condutor. Ou seja, o termo de constatação de embriaguez é válido e não apenas os exames ou perícias. E por último, é solicitado a anulação do auto de infração e a desconsideração do termo de constatação de embriaguez. E de maneira totalmente equivocada, é solicitado que seja aplicada apenas a penalidade de multa. O Código de Trânsito não prevê fatiamento de penalidade. No caso em tela, são 3 penalidades: multa, suspensão e curso de reciclagem. Terceiro erro: qual a possibilidade de ser atendido este pedido? 0. O advogado apresentou apenas alegações, sem comprovação alguma, nem um indício de erro no auto de infração ou no termo de constatação de embriaguez. E quando questionou a atitude do agente de trânsito, não submetendo o condutor a outro exame, fez de forma errada, omitindo parte do artigo 277. Os questionamentos deveriam ser referentes à penalidade de suspensão do direito de dirigir, que sequer foi lembrada pelo advogado. Em momento algum foi abordado o tema suspensão da CNH. Na análise da defesa, o Detran desqualifica todos os argumentos apresentados. O pedido de anulação do auto de infração. Informa a relatora do processo que nesta fase recursal é vedado ao interessado defender-se da autuação, mas apenas defender-se contra a instauração do processo administrativo de suspensão da CNH, apontando ilegalidades ou irregularidades que possam, porventura, ocasionar a nulidade do processo, o que não foi feito pelo advogado. Porém, por força de preceitos constitucionais, o recurso foi analisado, mas, no entanto, não é digno de êxito, segundo a relatora. Quanto ao condutor não ter realizado os exames para caracterizar a embriaguez alegado pelo advogado de defesa, a relatora do processo considera que foi imputado ao recorrente a prática da infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito. Dirigir sob a influência de álcool, que podia ser caracterizada pelo agente mediante a obtenção de outras provas admitidas em direito, acerca dos notórios sinais de embriaguez apresentados pelo condutor, de acordo com o disposto na legislação de trânsito vigente à época da lavratura do auto. Ou seja, por força do artigo 277, não é obrigatória a realização de qualquer exame. Prossegue a relatora que, diante da recusa do condutor em realizar os testes,
exames ou perícias, foi lavrado pelo agente de trânsito o termo de constatação de embriaguez e que o agente é dotado de fé pública. Atestou os indícios de que o condutor efetivamente estava alcoolizado, sonolento, hálito alcoólico, marcha atípica e atitude deprimida, tendo inclusive declarado ter ingerido bebida alcoólica na ocasião, sendo o suficiente para que na esfera administrativa o recorrente seja penalizado com multa e suspensão do direito de dirigir, além de frequência obrigatória em curso de reciclagem. Artigo 165, combinado com o artigo 268, inciso 2, ambos do Código de Trânsito. A relatora finaliza seu voto propondo que a penalidade de suspensão do direito de dirigir seja aplicada pelo período de 12 meses, por infringência ao artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme determina o referido artigo. Eu não vejo qualquer irregularidade no parecer da relatora do processo. O que houve foi um erro na estratégia de defesa. Será que não tem erros no processo de suspensão que poderia ser explorado pela defesa? Sempre tem. Vamos conferir. Nesta certidão, o chefe da Divisão de Registro de Condutores afirma que está sendo considerada os pontos para aplicar a penalidade de suspensão, quando cita o artigo 6º, parágrafo 2º da Resolução 182 de 2005. Veja, é importante lembrar que o condutor foi acusado de infringir o artigo 165 do Código de Trânsito, que determina a suspensão por 12 meses, independente da pontuação na CNH do condutor. O processo que estamos analisando é para aplicar a suspensão. Penso que ninguém tem dúvida, né? Pois é. Nesse despacho, o presidente do Detran determina a aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir. Ai, que burro, dá 0 para ele. Esses erros poderiam ter sido apontados na defesa com argumentos suficientes para solicitar a anulação do processo de suspensão da CNH, com fundamentos na Lei 9.784 e no artigo 5º da Constituição Federal de 88. O advogado apresentou mais 2 recursos, porém sem mudar a linha de defesa. Um para a Jari, que manteve a penalidade, e outro em segunda instância para o Conselho Estadual de Trânsito, que também manteve a penalidade, não cabendo mais recurso no âmbito administrativo, devendo o condutor cumprir a suspensão. Como podemos observar, houve falhas na defesa. A estratégia utilizada foi equivocada. Tentar anular o auto de infração apenas com alegações sem apontar erros é postura de alguém que não tem experiência em direito de trânsito, assim como não explorar os erros formais cometidos pelo Detran, que poderiam cancelar o processo de suspensão do condutor. Quer receber uma defesa grátis? Clique no link que está na descrição do vídeo e siga as orientações. É simples, rápido e fácil. Ficou com dúvidas? Pergunte à vontade. A sua opinião é muito importante. Um forte abraço e até o próximo vídeo.